Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria a nossa paróquia celebra o aniversário de 1º ano de sacerdócio do Padre José Tiago, juntamente com outros 7 sacerdotes de nossa arquidiocese. Gostaria de mencionar entre esses 7 sacerdotes também o Padre Henrique, que é proveniente aqui da nossa paróquia. Mas são também o Padre Elber Bravin, Padre Elder Zoletti, Padre Marcos Rodrigues, Marcos Paulo Catanho, Padre Marcos Tainan e Padre Lucas Teco. Esses são os 8 sacerdotes que hoje completam o seu 1º ano de sacerdócio, suas primícias. Isto no dia em que a Igreja celebra 2 santos sacerdotes. São João de Ávila, que é um sacerdote diocesano, doutor da Igreja, e São Damião de Molokai, aquele sacerdote famoso que se dedicou a cuidar dos leprosos na ilha de Molokai e se dispôs a também ele ser contaminado para a salvação daquelas pobres criaturas que lá estavam contaminadas de hanseníase. Inspirados por estes 2 modelos sacerdotais, gostaríamos de recordar brevemente o que é o grande dom do sacerdócio católico. Meus queridos, nós da Santa Igreja Católica temos e preservamos e conservamos o sacerdócio católico. Que miséria, que infelicidade e que pobreza as igrejas protestantes que jogaram fora o sacerdócio. Lutero era sacerdote e jogou fora o próprio sacerdócio, numa reação verdadeiramente, devo dizer, diabólica. Sim, porque ao jogar fora o sacerdócio, o diabo fez com que os pobres protestantes jogassem pela janela, jogassem fora instrumentos preciosíssimos de salvação. Em que consiste o sacerdócio católico? Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha muitos discípulos, escolheu 12. Ele separou 12 apóstolos para estarem com ele no cenáculo. Na última ceia, na quinta-feira santa à noite, e olhando para eles, para aqueles 12 que ele tinha escolhido, ele disse: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. E pegou o pão, instituiu a Eucaristia dizendo: isso é meu corpo que é dado. E tomou o vinho e instituiu a Eucaristia dizendo: isso é o meu sangue, o cálice do meu sangue derramado. E depois de ter instituído a divina e santa Eucaristia, ele ordenou aqueles 12 homens dizendo: fazei isto em memória de mim. Ao pronunciar essas palavras, Nosso Senhor estava ordenando os 12 apóstolos. A palavra ordem vem também daí. Ordem, é uma ordem que Ele deu. Fazei. E quando Nosso Senhor manda fazer, Ele dá a capacidade de fazer. Seria estranho que Ele olhasse para paralíticos e dissesse: levanta-te e anda, e o paralítico não pudesse levantar e não pudesse andar. Mas Nosso Senhor, quando Ele ordena e dá a capacidade: levanta-te e anda. Quando Ele olha para o leproso, Ele diz:
ser purificado, ser curado. E ele fica curado. E assim, ao olhar para os seus apóstolos, ele diz: fazei. E ao dizer fazei, ele dá a eles a capacidade, ele dá aos sacerdotes católicos um poder sobre o corpo de Cristo. É aqui que está a essência do sacerdócio ministerial do Novo Testamento, que nos torna diferentes de todos os leigos. Nunca, jamais um leigo será igual a um sacerdote ordenado, porque o leigo não tem poder sobre o corpo de Cristo. Nosso Senhor disse: fazei em memória de mim, e ao dizer isso, Ele deu poder ao sacerdote sobre o corpo e o sangue de Cristo, e por isso deu poder sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja, ela é hierárquica, são os sacerdotes, e quando nós dizemos aqui sacerdotes, é evidente que nós estamos falando do Papa, estamos falando dos bispos, todo o colégio episcopal, estamos falando também dos sacerdotes simples, sacerdotes presbíteros. A igreja é hierárquica, a igreja, ela é uma igreja que está debaixo do poder do sacerdócio ministerial. Os pobres protestantes, revoltados com esta hierarquia, os pobres protestantes, alucinados com a estupidez diabólica da inveja, sim, porque foi a inveja que fez com que eles destruíssem o sacerdócio, quiseram montar uma igreja igualitária, uma igreja onde todos são iguais, uma igreja onde não há dois grupos, só existe um grupo só, ou seja, só existem os batizados, não existem sacerdotes ordenados. Então, Lutero, que era sacerdote validamente ordenado, Lutero, que celebrava a Santa Missa validamente, jogou fora o sacerdócio, para dizer que não havia poder sacerdotal, havia somente batizados. Mas foi nosso Senhor Jesus Cristo quem separou os 12. O Evangelho de São Marcos é muito claro que Jesus chamou aqueles que quis e os constituiu 12. Está escrito, Ele constituiu 12 como um grupo permanente, para que estivessem consigo e para enviá-los em missão. Todos os evangelhos são unânimes em dizer que havia esse grupo dos 12, um grupo permanente, um grupo separado da multidão dos fiéis, aquele grupo que esteve com Jesus, fechado na intimidade do cenáculo, do andar de cima, para ouvir nosso Senhor Jesus Cristo dizer aquelas palavras tremendas: vos chamo amigos, para ter os pés lavados pelo próprio Jesus, para dizer: não fostes vós que me escolhestes, fui eu quem vos escolhi, para ouvir dizer: permanecei em mim. Meus queridos, o cenáculo é tremendo, o cenáculo é um mistério de amor, e é um mistério de amor por todos nós. Todo católico olha para o sacerdócio dos ministros ordenados e sente o seu coração crescer. Nenhum verdadeiro católico sente inveja do sacerdote. O verdadeiro católico olha para o sacerdote e diz: meu Deus, como sois bom, como sois grande, como sois admirável. E eu digo isso não por eu ser padre, mas eu digo isso porque eu dependo também desse sacerdócio.
O que seria de mim, pobre de mim, se um dia um padre não tivesse derramado a água na minha cabeça e me dado o santo batismo? O que seria de mim, se um dia um sacerdote, um bispo, não tivesse me dado o sacramento da crisma? Se um dia um sacerdote não tivesse me dado a comunhão, o que seria de mim, se eu não tivesse perdoado os meus pecados? Ainda hoje, todas as semanas, eu me ajoelho diante de um sacerdote, como eu, porque eu não posso me dar o perdão dos pecados. Eu dependo de um padre que me abra a porta dos céus. Meus queridos, nós não invejamos o sacerdócio. Nós sentimos o nosso coração se alargar, se expandir, aumentar, exultar de júbilo. Meu Deus, que maravilha! Nós temos quem tenha o poder das chaves, que liga na terra e é ligado no céu, que desliga na terra e é desligado no céu. Homens que têm o poder sobre o corpo de Cristo e, portanto, têm o poder sobre o corpo de Cristo, que somos nós. Eis a maravilha do sacerdócio católico. E é isso que nós queremos celebrar. Ao celebrar o primeiro ano de sacerdócio do Padre José Tiago, nós celebramos esse mistério, grande mistério, diante do qual nós, padres ordenados, nos sentimos pequeninos, quase que encolhidos com um certo medo, por saber que não nos erguemos à altura desse dom, mas também animados e corajosamente abraçando o dom do sacerdócio, porque é pelos irmãos. Quantas e quantas vezes nestes 29 anos de sacerdócio, esse ano eu irei completar 29, quantas vezes eu não me perguntei, mas não é loucura? Não é loucura minha pretender e me colocar à disposição para celebrar missa? Será que eu não faria melhor, renunciando ao sacerdócio, ir para um mosteiro e ali fazer penitência o resto da vida por não ter sido digno e por não ter tratado com a santidade o sacerdócio que nosso Senhor me deu? Será que não devo largar tudo para fazer penitência e pedir perdão a Deus por não ser o padre santo que Deus espera que eu seja? E quando me vem essa tentação, a resposta é sempre muito clara: mas eles não podem ficar sem padre. Seria melhor para mim que eu largasse tudo para fazer penitência e dizer: meu Deus, eu não mereço o sacerdócio, tem piedade de mim. E quem sabe então, fazendo uma vida de recolhimento no mosteiro e de penitência, eu pudesse então dizer: meu Deus, pelo menos quem sabe eu alcanço o purgatório, quem sabe então eu me livro do inferno, fazendo penitência pelos tantos pecados que cometi sendo sacerdote. Mas então, isso que parece um ato de humildade, se apresenta diante dos meus olhos como um grande egoísmo, porque vêm os anjos da guarda de vocês ao meu encontro, dizendo: mas eles não podem ficar sem padre. O que seria deles sem sacerdotes? Meus queridos, rezemos insistentemente, rezemos fervorosamente, rezemos generosamente pelos nossos sacerdotes. É verdade, o sacerdote é um eleito de Deus. É verdade, o sacerdote ordenado é um escolhido de Deus. Mas é um homem com a alma em perigo.
grande e fortemente em perigo. E em perigo por vocês. Em perigo por vocês. Nós nos colocamos na trincheira para ser atingido pelas flechadas de Satanás, na frente de batalha, carregando a bandeira por vocês. Como é que eles vão ficar sem sacerdotes? Então, coragem. Vamos juntos. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo, a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Celebrando então o primeiro ano de sacerdócio desses 8 irmãos nossos, aqui da Arquidiocese de Cuiabá, nosso coração se alarga e se estende sobre o mundo inteiro, rezando por todos os sacerdotes, para que Deus lhes dê fé, esperança e caridade. Caridade ardente, caridade de amor, caridade sacerdotal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.